Seja muito bem-vindo ao Encontro com a Palavra. Este programa é dedicado ao estudo de cada um dos livros da Bíblia e estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios. No programa de hoje veremos como Paulo tratou das questões sobre o que é certo e errado para o discípulo de Cristo, questões que não eram certas nem erradas, nem branco nem preto, mas acinzentadas. Já já você vai saber do que é que eu estou falando. Preste atenção em como Paulo introduz este assunto novo. Ele escreve assim: com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Mas quem ama Deus é conhecido por Deus. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada para o mundo e que só existe Deus. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Esse novo assunto é abordado nos capítulos 8, 9 e 10 e trata de mais um problema na igreja de Corinto mencionado na carta que a igreja havia escrito. O problema era: um cristão pode comer carne que foi sacrificada a ídolos? Além da idolatria, eles costumavam oferecer carne aos ídolos e depois vendiam aquela carne no mercado a preços reduzidos. A idolatria praticada era muito ligada à imoralidade, pois os ídolos que eles adoravam tinham ligações com práticas eróticas. Aquela idolatria era extremamente imoral e alguns dos membros da igreja de Corinto tinham participado de tudo aquilo antes de se converterem. Depois que aquelas pessoas nasceram de novo, acharam que não deveriam ter nenhum contato com aquela carne, porque ela tinha sido usada nas práticas idólatras. Outros recém-convertidos, muitos deles com alto nível educacional, também tinham participado das práticas idólatras. Mas estes achavam que os ídolos de madeira, pedra, prata ou ouro não tinham na verdade nada a ver com o Espírito Santo, nem com Deus e o Cristo vivo. Por isso eles não viam problemas em comer aquela carne sacrificada aos ídolos. A discussão entre os discípulos girava em torno de saber se um crente podia ou não comer a carne que tinha sido associada à adoração de ídolos. Paulo tentou convencer aquelas pessoas que não havia nada de errado em comer aquela carne porque os ídolos não são Deus. O ídolo não tem nada a ver com o Deus vivo e verdadeiro a quem viemos a conhecer, amar e adorar. Portanto, todos têm o direito de comer a carne. Mas depois ele acrescentou o seguinte: contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns ainda habituados com os ídolos comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, fica contaminada. Com isso, Paulo estava dizendo que não era uma questão de certo ou errado. A questão é se você ama ou não o seu irmão mais fraco, que acha que é errado comer carne. Esta é a questão. Jesus Cristo o amou o suficiente para morrer por ele. E você? Você o ama o suficiente para dispensar este pedaço de carne? Nestes capítulos de 1 Coríntios, Paulo está praticamente tomando a mesma posição que tomou no capítulo 14 de Romanos, dizendo que estas discussões deveriam ser resolvidas baseadas na consideração e no amor pelo irmão que não vê a situação como você vê. Paulo reafirmou a mesma posição que tinha tomado em Romanos 14. A questão não é se está certo ou errado. O que está em questão é se você realmente ama o seu irmão e acha que o que você está fazendo é errado. Paulo sabia que isso daria margem a dúvidas, mas foi o campeão da liberdade espiritual. Paulo odiava o legalismo, como veremos na sua epístola aos Gálatas. Ele não gostava que pessoas dissessem aos seus novos convertidos: agora que vocês nasceram de novo e aceitaram Jesus, poderão participar de uma classe especial da nossa igreja para estudar os estatutos e normas que regem. E vocês devem seguir essas normas. Paulo odiava este tipo de coisa porque é uma violação à liberdade que temos em Cristo Jesus. Onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade.
Essa é a sua palavra. Liberdade em Cristo. Este foi o assunto dos capítulos 8, 9 e 10 desta carta. Ele estabelece 3 princípios com os coríntios. O primeiro princípio é: o que glorifica a Deus? A questão não é o que é certo ou errado, mas o que glorifica a Deus. O segundo princípio é: o lucro é a salvação dos homens. A salvação dos homens deve ser a principal preocupação de todos, porque é isso que glorifica a Deus. O terceiro princípio de Paulo é: você não deve buscar o seu próprio interesse ou o seu ganho. Estes 3 princípios estão no final do capítulo 10, onde Paulo finaliza a discussão. Há muitas pessoas que creem em Jesus e o seguem, mas não são maduras o suficiente para entenderem estes princípios. Não importa se você come ou bebe, não importa o que você faz, faça para a glória de Deus. A questão não é se é certo ou errado. A questão não é se você tem ou não o direito de fazer. A questão é: o que glorifica a Deus? O que glorifica a Deus é a salvação do mundo. Por isso, o próximo princípio que devemos considerar é a salvação daqueles que estão nos assistindo e observando como vivemos. Este é o princípio básico que permeia toda esta filosofia. Tome cuidado para não buscar os seus próprios interesses egoístas. No mundo, a autopreservação é a lei número 1. O homem não regenerado é egocêntrico. Tudo o que ele faz é para si mesmo. Ele ocupa o centro do seu pequeno universo. Tudo o que ele faz é guiado pelo princípio: o que eu ganho com isso? A filosofia do mundo pode ser resumida nesta pequena frase: e aí, o que eu ganho, hein? O que eu ganho com isso? Mas a filosofia de Cristo e de Paulo, declarada nesta carta, pode ser resumida pela palavra dar. Dar a Deus. Dar para que aquele homem seja salvo. A prioridade de um discípulo de Jesus Cristo não deve ser o seu próprio interesse. Você é escravo de Jesus Cristo e não pode mais seguir o seu egoísmo, fazendo apenas aquilo que quer. No capítulo 9 encontramos um versículo que reflete a filosofia do ministério de Paulo. Nos 4 primeiros capítulos desta carta, Paulo compartilhou algumas verdades sobre a fonte carismática do seu ministério, principalmente nos capítulos 1 e 2. Mas no capítulo 9, quando trata deste problema, Paulo apresenta mais uma joia que nos ajuda a entender a filosofia do seu ministério. Ele escreve assim: porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Você se lembra o que Paulo declarou no primeiro capítulo de Romanos? Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Devedor do quê, hein? Do Evangelho. Em segundo lugar, ele diz: estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Depois ele disse: não me envergonho do Evangelho. Com essas 3 declarações, Paulo mostrou qual era a filosofia do seu ministério. Na primeira carta aos Coríntios, ele fez isso uma outra vez. Paulo se declara livre de nascimento. E, naquele tempo, nem todo mundo nascia livre. Quando Paulo escreveu esta carta, uma grande porcentagem de pessoas era escrava. Elas tinham nascido escravas e sempre seriam escravas. Mas Paulo declara: embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. E olhem, ele afirmou isso várias vezes. Paulo era obcecado pela liberdade que tinha no espírito. Apesar de não ser legalista, ele disse: para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Se as pessoas fossem legalistas, mesmo contrariado com a forma de pensar delas, ele se tornaria escravo do legalismo para ganhá-las para Cristo. Paulo também diz que, para os que viviam sem a lei, o bárbaro, o amoral, o imoral, o nome que tiver, aquele que joga para o alto qualquer livro e rejeita qualquer lei, até onde foi possível, ele se tornou como sem lei. E ele escreve:
Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, a fim de ganhar os que não têm a lei. Nesse trecho, Paulo acrescenta um parêntese, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo. Isso significa que ele faria qualquer coisa para salvar um homem, mas trazendo para nossos dias, ele não iria, por exemplo, num bar de striptease, nem entraria num prostíbulo, porque ele continuava sujeito à lei de Cristo. Paulo quis dizer que existe um limite para caminhar sem lei. Mas o princípio era fazer o máximo de concessões para alcançar o homem perdido. Neste mesmo contexto, Paulo disse, para com os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Paulo usou o termo fraco referindo-se a pessoas que não têm a mesma capacidade mental que outras. Deus pode ter abençoado você com uma mente rápida. Pode ser que você desembarace questões difíceis com rapidez e clareza, mas nem todo mundo é assim. Paulo estava elogiando a intelectualidade e a inteligência dos coríntios, mas ele não se esqueceu dos que não são assim. E sobre os fracos, ele estava disposto a se tornar fraco para ganhá-los para Cristo. Paulo conclui dizendo, faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Isso quer dizer que se você for para Nova Guiné para falar de Jesus para aquele povo, deve tomar cuidado para não ofendê-los por desconhecer a cultura deles. Sem conhecer a cultura do povo, você corre o risco de cometer uma gafe que os ofenda e depois você nem vai ficar sabendo por que eles não aceitaram a palavra de Jesus Cristo. Você precisa estudar a cultura do povo e descobrir o que é importante para eles e só depois ir para lá, lembrando-se de abrir concessões e fazer adaptações no seu modo de vida. Não espere que as pessoas vivam e reajam como você. Elas podem ser diferentes e você terá que se adaptar. Esta era parte da filosofia do ministério do apóstolo Paulo. Infelizmente meu tempo acabou, mas como de costume quero deixar com você que crê em Jesus um desafio. Até que ponto você está disposto a ceder por causa do seu irmão mais fraco, hein? Jesus morreu para que ele fosse salvo. Pense nisso. Até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.